O meu filho voltaria sim. Eu acho que existe muito mais prejuízo do que o coronavírus. Os nossos jovens, as nossas crianças precisam manter as atividades delas normais. Elas estão sofrendo por causa disso. E esse sofrimento, às vezes hoje eu não percebo, mas daqui a 10, 15 anos você vai ver essas crianças na fila do consultório psiquiátrico. Eu sou contra a volta das aulas hoje. Eu acho muito arriscado. Tanto que desde que começou isso, que parou as aulas, os meus filhos não saíram do portão para fora. Saio de casa para trabalhar, volto, já vou direto para o banheiro. Então, assim, tudo que eu posso, eu estou fazendo para protegê-los. Então, eu acho muito arriscado eles voltarem para a escola agora. Eles não vão se cuidar da mesma maneira que nós estamos cuidando deles em casa. A minha opinião é que não. Talvez no início eu ainda era a favor de deixar ir mais um tempo, porque nós não tínhamos caso em Vilhena. O adulto em si, ele já é mais consciente, mesmo sendo consciente, ele não toma os cuidados. No caso de criança, né, a gente até entende e releva, mas no caso de adulto, para mim não tem uma resposta cabível porque que esse adulto não se cuida. Eu acho o adulto muito irresponsável. Só acho que não é nem a falta de leito suficiente, é mais não ter confiança na parte consciente da sociedade, que são as pessoas adultas que ficam andando por aí sem proteção e pelo fato de não estar usando proteção, não estar protegendo quem está ao seu redor. Com certeza eu não mandaria meu filho para a escola, por uma questão de precaução, tanto com a saúde dele quanto com as demais crianças e adolescentes. Nesse tempo todo em que eles estão distanciados da escola, no primeiro encontro deles, com certeza eles vão brincar, eles vão jogar, eles vão se abraçar, eles vão comemorar. Vai ser um momento de comunhão entre eles. E o risco é muito grande. Ainda não é tempo de nós subestimarmos de maneira nenhuma esse vírus e nem o potencial dele. Não podemos entrar em desespero, mas precisamos ser bastante prudentes com relação a isso, porque de fato o risco ainda existe e ainda é real. É uma questão matemática, não há tratamento adequado, a gente tem um número de respiradores finitos no Brasil e no mundo. No momento que os casos vão crescer, essas crianças vão ser multiplicadores dos casos na cidade. Não tenho dúvida que vai ser um caos, principalmente numa cidade do interior em que a gente está a 800 quilômetros aí das capitais mais próximas aí, que é Porto Velho e Cuiabá, já com um quadro da pandemia acentuado e agravado. Imagine o reflexo dessa possibilidade de liberar dezenas, centenas de crianças para conviverem no ambiente escolar. É pedir para ver o caos na saúde pública de Vilhena. Então, cara, legal essa enquete, bem bacana, para ver também opiniões, né, de várias pessoas estão passando por esse momento também, né, de muita tensão. Já sabemos que, pelo menos em alguns países, Israel teve contato com o vírus, porém não fecharam as escolas. A Suécia também é um deles, porém tomaram medidas restritivas a respeito de segurança no caso. Como, por exemplo, as crianças de certa idade não tinham acesso a aglomerações em pátios da escola. Elas teriam que ser levadas por um pai ou por uma mãe, todos devidamente com máscaras, sentando individualmente nas salas. Eu recebia a merenda na própria carteira. No caso de ir a banheiro, esse tipo de coisa, o zelador encaminhava a criança até o banheiro, comunicava sobre a higienização, lavar a mão, álcool, voltava às salas, água, cada um já levava a sua garrafinha de casa com água. Então são medidas de segurança adotadas em alguns países que não adotaram o lockdown, né, para poder não parar a educação, que é uma peça fundamental, uma chave fundamental, e ela parada realmente te prejudica muito, né? Dá um atraso muito grande. Embora eu não tenha filho em idade escolar mais, eu me sinto moralmente responsável pelas pessoas que convivem comigo. Porque na minha casa eu tenho duas idosas, uma de 80 e uma de 100. Tem meu sogro, com 80 também. E no meu âmbito profissional, já que sou da área da saúde, nós temos trabalhado com aquele cuidado excessivo até, eu poderia dizer, de toda vez que eu saio para trabalhar, voltar para casa, tirar minha roupa fora do meu ambiente doméstico ainda, e já ensacá-la e logo depois lavá-la. E as pessoas às vezes podem achar um exagero, mas isso é um treino de guerra. E se nesse momento a guerra ainda não está com todas as suas armas na rua, pode ser que ela venha a estar, e aí eu já estarei treinada. Por
por isso eu faço dessa forma sim. Mas a sua pergunta é muito pertinente. Eu, se tivesse filho em idade escolar, não deixaria voltar à escola. Mas antes disso, eu faria uma outra pergunta. Se nós gostaríamos que as aulas voltassem? Não, eu não gostaria que as aulas voltassem. Porque senão não vai adiantar as aulas voltando, eu não deixando meu filho ir e vários pais deixando seus filhos irem. Isso não vai segurar os números, que não vai ter como a gente segurar. Eles vão crescer, eles vão aumentar. Nós estamos careca de saber que o pico da pandemia ainda não chegou no Brasil. E por mais controlado que estejamos, e aqui eu aproveito para parabenizar os nossos governantes, a Secretaria de Saúde, eles, de uma forma muito responsável, eles vêm cuidando de todos nós, mas ainda assim seria inevitável que eu não deixando meu filho, mas outros filhos indo, esses números aumentariam. Então, nós somos imediatistas, nós estamos tendo muita dificuldade de esperar 30, 60, 90 dias, porque a gente vive uma vida onde tudo nós queremos para ontem, mas 30, 60, 90 dias é muito pouco para uma vida inteira. Então, tenhamos paciência nesse momento. E eu falo isso também como empresária. Estou sofrendo as consequências dessa paralisação, mas eu tenho certeza que as nossas vidas valem muito mais. Muito obrigada, viu? Eu acho bem complicado dizer o que deve, o que não pode e o que não pode abrir, sabendo que esse vírus é invisível, ninguém sabe quem tá e quem não tá. Tem pessoas que nem apresentam sintomas. Então, falar que as escolas podem abrir ou não abrir, lá sim, tem muita aglomeração. O risco de contágio numa escola, numa balada, numa festa, numa igreja, é bem maior, porque as pessoas estão mais próximas, né? São esses lugares onde a gente tem que realmente evitar. Ainda, por enquanto, eu ainda largaria as escolas ainda fechadas ainda, devido a ter esse grande número. E os demais tomar os cuidados devidos, né? Usando máscara, álcool em gel, cuidando, fazendo cada um a sua parte. Mas sabendo que se tiver de pegar, não tem jeito, velho. Você pode estar dentro de casa e o vírus vai chegar até você, véio. Por deliveries, por você mesmo que foi na rua e voltou. É complicado. Na minha opinião, a volta às aulas não pode ser agora não, cara. Tem que adiar mais. Até porque vai fazer aglomeração dos pais para tudo levar os filhos para a escola. Sem dizer que tem muita gente que tá com vírus e não apresenta, né? E aí pode acabar prejudicando, passando até para os professores. Ou os professores mesmo já tiver e passar para os alunos. Aí os alunos chegam em casa, passa para a família. É muito arriscado. Eu não deixaria não, meu filho aí voltar às aulas agora não. O meu voto é negativo. Eu não deixaria meu filho voltar às aulas agora. Primeiro porque meu filho, ele é uma criança. Tem apenas 5 anos. Ele não sabe se defender, não sabe se proteger da forma correta, da forma que deveria se proteger contra o Covid-19, contra o coronavírus. Nosso sistema SUS está sobrecarregado e não é eficiente. Nós não temos profissionais qualificados para a situação que estamos enfrentando, não temos equipamentos suficientes, não temos dispositivos para combater essa situação e também nós não temos ainda uma vacina que seja cientificamente comprovada pela medicina, pela ciência para a realização da cura e combate da Covid-19. Então meu voto é não. Eu não concordo em volta de aula tão cedo. Para mim, esse ano já perdeu o ano letivo. Por mais que a curva de contaminação não está tão elevada como nos Estados Unidos, né? A nossa curva está um pouco menos devagar no meio geral. Eu prefiro meu filho em casa estudando online do que ele na sala de aula. Eu tenho minha sogra que é idosa, que mora comigo, e eu não arriscaria também ela, nem meu filho, nem eu, nem minha esposa, e botar ele na aula. O vírus não nasce no colégio, né? Se ele for pego em algum lugar, será no mercado, será em algum lugar onde a aglomeração é tensa com adulto, né? Ele vai chegar de um adulto. E se tiver protegido, com as máscaras certinho, eu acho que não tem nenhum perigo, não. Você vê, você vai no mercado hoje, para você pegar numa cebola, quantas pessoas que não pegaram nela? Quantas pessoas que não pegaram numa caixa de leite olhando? Quantas pessoas que não pegaram naquelas tampas que abrem os frios, né? Os cachos.
caixa ali. Ah, mas eles limpam. Não, limpam lá fora, limpam lá dentro. Mas naquele período ali de gente ali passando, pegando ali naquelas mercadorias ali. Então, eu acho que o vírus não vai nascer no colégio, ele vai nascer em outros lugares. Ele é mais difícil ir para a escola do que ir para o mercado, ir para uma lotérica, ir para um banco, um caixa eletrônico, aí numa maçaneta de carro. Então é coisa para se analisar, né? Existir, esse vírus existe, igual existe uma gripe, igual existe o câncer, igual existe o diabético. Agora a mídia está colocando as pessoas em pânico, porque hoje cada um tem um celular. Morre uma pessoa ali, a pessoa aqui já fica sabendo, ó, fulano tal morreu lá com Covid-19. Aí o outro já pega essa matéria e já manda para outro lá, ó, escutei fulano falando aqui, aí eu vi aqui que fulano que morreu, um lá em Colorado, um lá no caso do diz assim, e aí já propaga isso aí, esparrama. Cara, é difícil demais, tá?